E deu ruim aí para o senhor Elon Musk, ó, tá feia a coisa aí para os bolsonaristas. Tá um chororô nas redes sociais, você tem que ver. O Twitter virou, eu ainda tenho acesso, né, como eu não tô no Brasil, virou um cemitério. Não tem praticamente ninguém lá, só tem morto-vivo lá. A maioria dos parlamentares bolsonaristas já abandonou o X, o Jair Bolsonaro abandonou, os filhos do Bolsonaro abandonaram. Só sobrou o Nicolas chorando, pedindo apoios estrangeiros aí para ver se alguém consegue fazer alguma coisa contra o Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o Elon Musk passou uma vergonha. O Elon Musk estava todo pimpão, xingando o Alexandre de Moraes nas redes sociais, até fazendo posts em inglês e depois em português para xingá-lo, falando que ele é um ditador no Brasil. O Alexandre de Moraes bloqueou o Twitter e ainda impôs multa para quem usasse VPN para usar a plataforma. Depois, o Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink, que é a empresa de satélites do Elon Musk. A Starlink falou que não iria bloquear o X para seus clientes. Aí ficou aquela, pô, peraí. Você, o Elon Musk, falou que a Starlink é uma coisa e que o X é outra coisa, que as duas empresas não têm nada a ver. Mas aí, você usa a Starlink para furar o bloqueio ao X, pegou mal. Caiu na armadilha do Alexandre de Moraes. Logo depois, o Elon Musk fez um post dizendo que já que o governo brasileiro, e não o governo, é a justiça, mas ele misturou as bolas e diz, já que o Brasil está bloqueando as contas da Starlink, que não tem nada a ver com o X, eu vou entrar na justiça americana para que se bloqueiem também bens do governo brasileiro. Espero que o Lula goste de andar de avião comercial. Ou seja, ele estava ali ameaçando entrar na justiça americana para a justiça americana apreender o avião presidencial do Lula e outros bens aí do governo brasileiro, como se o governo brasileiro tivesse a ver com a justiça brasileira, como se fosse tudo uma coisa só. Eles têm aquela narrativa de que o Brasil é uma ditadura. A mesma narrativa que é usada na Venezuela, por exemplo. É uma ditadura porque o judiciário e o governo são a mesma coisa. É a mesmíssima narrativa. Obviamente, não tem nada a ver e jamais a justiça americana faria isso. Pois bem, o que acontece é o seguinte, menos de 12 horas depois, o Alexandre de Moraes anunciou aí, o Supremo Tribunal Federal anunciou que estava bloqueando os aviões da Starlink. Quem ficou sem avião foi o Elon Musk. Aviões e carros foram bloqueados. Então a Starlink está com as contas bloqueadas e também com aviões, imóveis e carros bloqueados. Então a empresa está com tudo bloqueado. Eis que o Elon Musk arregou e passou uma vergonha danada. Por quê? Porque ele, a Starlink, emitiu um comunicado dizendo que, ó, a gente vai sim bloquear o X. E o que aconteceu? Já bloquearam. Então, quem tem Starlink hoje no Brasil não pode mais entrar na rede social do Elon Musk. Então, a Starlink continua com as contas bloqueadas, mas já começou a cumprir a ordem judicial. Por quê? Porque a Anatel já tinha sido notificada e já tinha notificado a Starlink dizendo, olha, uma coisa é as suas contas bloqueadas, não tem nada a ver com o bloqueio do X que vocês têm que fazer. O bloqueio do X que vocês têm que fazer, se vocês não fizerem, o que vai acontecer é que a gente vai bloquear a Starlink no Brasil. E aí, o seu serviço não vai mais estar no Brasil. Vocês vão perder aí o registro de operadora no Brasil. E aí ia ser uma desgraça para o Elon Musk. Imagina quantos milhões de dólares ele ia perder por mês, perdendo todo o mercado brasileiro. Lembrando que a Starlink tem contrato com o exército brasileiro. E aí logo depois descobre-se o seguinte, o advogado da Starlink é filho do chefe do exército. Sabe o general Tomás Paiva, que muitos falam que é um democrata e tudo mais? Pois bem, o filho dele é advogado da Starlink. E aí o exército, sob o comando dele, começa a fechar contrato com essa empresa. Aí você fala, nossa senhora, mas esses militares, não tem um que salva dos militares. Até o que é o menos bandido, você vê e fala, caramba. Olha, aí os bolsominions começaram num chororô. Eu vou te mostrar aqui um post de um cara que está foragido lá nos Estados Unidos, que é o Paulo Figueiredo Filho. Aí ele diz, inacreditável, o advogado da Starlink é filho do Frajola. Eles chamam de Frajola o general Tomás Paiva. É todo mundo se dando bem de alguma forma. E talvez esteja explicada a arregada hoje da Starlink. Arregada. Agora eles estão de chororô porque a Starlink arregou. Aí minha tarefa do Tasso Lohan, que é um jornalista extremamente bolsominion, é aquele que inventou que eu ganhava $500 mil por mês, um especialista em fake news, mas ele diz aí, ó, a advogada da Starlink é filha do comandante do exército de Lula.
Aí os bolsominions estão num chororô danado por conta disso. Danado, dizendo, caramba, tá tudo junto, Exército, Lula, Starlink, começaram até a questionar se o Elon Musk não tá realmente fazendo jogo duplo e tudo mais, porque eles começaram a falar o seguinte, e aí são vários, são muitos comentários aí, os bolsominions de fora do Brasil estão comentando, são 540 comentários, apesar que o alcance dele está baixo, viu? O Nicolas publicava qualquer coisinha no Twitter, 1 milhão de pessoas viam. Agora ele tem publicação com 50 mil visualizações, publicação com 200, 300 mil, e olha que ele está publicando em inglês, porque ele começou a ganhar um monte de seguidor americano, porque o Elon Musk passou a divulgar a conta dele. Então, a maioria das visualizações que ele tem são de fora do Brasil. Os brasileiros mesmo, a maioria não está conseguindo acessar. Alguns estão acessando aí por VPN, mas é uma minoria aí de bolsominion, virou só uma bolha bolsominion lá, ou seja, eles falam pra bolha, o que é excelente, porque eles não conseguem mais furar a bolha, eles ficam lá naquela bolha falando entre si, uma bolha nazi-fascista, e enquanto isso a esquerda tá no Blue Sky, aliás, tá aqui na descrição o link do meu Blue Sky, peço que você me siga lá, porque lá está todo o resto do país, numa rede social que não tem ninguém tóxico. E ainda tem uma coisa no Blue Sky que é excelente, dá para criar listas, e aí você consegue bloquear todo mundo que está na lista de uma vez. Aí várias pessoas começaram a criar lista com todas as contas de gente que é bolsominion, MBL, nazifascista, esse tipo de coisa. Aí você só clica num botão, bloqueia e pronto. Você bloqueia mais de 1000 pessoas e aí você não vê nada tóxico. Vira uma beleza, tá uma maravilha aquela rede social. Vou falar, faz tempo que eu não vejo um negócio tão bom. Então siga lá, tá na descrição. E aí o que acontece? Alguns dos comentários começaram a insinuar que antes do Elon Musk começar a peitar o Alexandre de Moraes, o Twitter tinha lá, a extrema-direita estava lá brigando no Twitter, eles conseguiam furar a bolha ali no Twitter, e agora eles falam só entre eles. Aí eles estão todos passíveis de levar a multa do STF. Saiu notícia de que o STF não ia multar porque não tinha como, só que alguns estão confessando o crime. Então estão todos ali passíveis com medo de levar multa, todos tendo que pagar a VPN para poder usar a plataforma, falando só entre si, quer dizer, a situação deles piorou. Foi isso, não melhorou em nada. E o Elon Musk fica falando contra o Alexandre de Moraes, mas na verdade só piorou a situação do próprio Elon Musk e do Alexandre. Acontece que o Elon Musk está tendo aí um prejuízo multibilionário aí, porque ele perdeu o quarto maior mercado da plataforma dele, os jornais do mundo inteiro, o The Guardian, que é o maior jornal da Europa, o New York Times, que é o maior jornal do mundo, o Washington Post, que é o segundo maior jornal do mundo, falaram, olha, o Elon Musk está completamente errado e ele tem que ser parado. Aí mostrei aqui a Kamala Harris falando que, olha, o Twitter não está aí se adequando às leis, se não se adequar às leis vai ter que ser bloqueado também. A futura presidente, que está para ganhar a eleição, falando que, ó, se depender aí do que aconteça, eu vou bloquear também, viu? Por falar em Kamala Harris, o Nicolas Ferreira ficou em pânico aí com o que está acontecendo e resolveu apelar para Kamala Harris, resolveu pedir ajuda para ela. Ela vai cada uma, esse pessoal adora se humilhar, né? A Kamala Harris publicou isso aqui, ó. O Donald Trump, ele fez a promessa de ser um ditador a partir do primeiro dia, caso ele ganhe a eleição. Aí ela disse, nós não deixaremos. Pois bem, aí o Nicolas foi lá, colocou uma foto do Lula com o Biden e escreveu isso aqui, ó, vou clicar aqui no botão traduzir post. Olá, Kamala, vejo que você gosta de falar, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você, vai. Olá, Kamala, vejo que você gosta de falar sobre ditadores. No momento, sou forçado a usar uma VPN para postar no X e posso ser multado por isso, pois estamos em uma ditadura real no Brasil agora. O que você tem a dizer sobre Lula e o Supremo Tribunal Federal? Ele quer que a Kamala Harris critique Lula e chame o Lula de ditador. Eu gostei gostei mesmo que quem pausou para ler, o tradutor colocou no feminino aqui, ó, já sabe que é Nicole. Parabéns aí pro tradutor do Google no Twitter, porque o inglês não tem gênero, né? Mas aí o Google viu ali, é o Nicole, então feminino para ele. O Nicolas ia ficar bravo se visse a tradução. Pois bem, agora tá pedindo a ajudinha da Kamala para criticar o Lula, chamar o Lula de ditador. O Nicolas não vê os posts do Elon Musk? Deve ver, ele responde a vários. O Elon Musk não faz nem 2 dias, ele falou, olha, a Kamala Harris vai bloquear o X, não podemos deixar que ela ganhe a eleição. Aí chamou ela de comunista. Olha, tem uma coisa nos Estados Unidos que
ainda pega só uma parte pequena da população e que eles ficam insistindo nisso de uma maneira burra, que é o quê? É falar que alguém é comunista para fazer com que as pessoas tenham medo dessa pessoa. Não cola mais. Não cola já faz um tempão. Só cola em uma bolha bem pequena das pessoas. Como no Brasil, alguém fala, fulano é comunista. Que bom. Que bom. Que bom. Só uma bolha bem pequena dos bolsonaristas aqui vem, não pode. Olha, tá ruim, tá muito ruim a situação aí, tanto do Elon Musk como dos bolsonaristas. Só sobrou o Nicolas, o neto de ditador, porque a conta dele estava banida, agora voltou lá na plataforma, então ele está aproveitando para twittar. O resto, até o Gustavo Guerra, que era o mais assim, que falou que, olha, temos que parar o Congresso até que o Alexandre de Moraes sofra o impeachment, até ele sumiu. Não está usando VPN, está com medo aí da multa de 50 mil por dia. Já, o Nicolas vai levar uma multa aí, 50 mil por dia, ele está usando todos os dias. Já são 5 dias, já são 250 mil reais, tá? Então vai piorar a situação do Nicolas drasticamente aí no futuro, porque ele tá pregando golpismo, ele tá aí todo cheio de ego aí junto do... porque o Elon Musk tá elogiando ele, o Elon Musk fez um elogio a ele aí em inglês, dizendo que ele é um dos únicos aí no Brasil que lutam realmente pela liberdade de expressão, etc, etc. E aí, o que vai acontecer é que ele vai acabar respondendo aí, ele já vai se ferrar aí no inquérito dos atos antidemocráticos, mas ele vai responder aí por atos antidemocráticos, vai levar multa igual o Daniel Silveira levava e vai acabar condenado, inelegível. Quando acabar o mandato dele, ele não vai poder, como ele não vai poder participar da eleição porque vai estar condenado e inelegível, ele vai acabar preso. Esse é o futuro aí do Nicolas Ferreira, se ele continuar da maneira que ele está. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.